Olá, seja bem-vindo ao podcast Fertilidade com Arte. O tema será tratamento da endometriose, em continuação ao nosso anterior, que falei sobre as causas, os sintomas e o diagnóstico dessa doença. Isso confunde muito a cabeça das pacientes, porque, afinal de contas, existem várias opções de como tratar a endometriose, desde medicamentos orais, a injetáveis, ao DIU hormonal, a cirurgia e até mesmo a fertilização. E aí, qual seria a melhor opção dentre todas essas? Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou a diretora técnica da Clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva e especialista em reprodução humana pela Universidade de Paris 11. Quando se pensa qual opção escolher de tratamento, eu diria que 2 pontos são importantes para a gente nortear a melhor escolha para aquela paciente. E quais seriam esses 2 pontos? Qual é a queixa principal dela? Se é a dor, se é o desejo de um filho, seja no momento ou no futuro, ou seja, se ela ainda não tem a prole definida e um dia deseja ser mãe. E o segundo ponto é qual o tipo de endometriose que ela possui. Se é aquela mais leve, chamada peritoneal, que é quando a gente tem os implantes do endométrio de uma forma superficial no tecido que reveste os órgãos, ou se essa doença já está na forma de endometrioma, quando já atingiu o ovário e criou uma bolsa de sangue no ovário, ou aquela forma mais severa, que é a profunda, quando esses implantes já penetraram mais profundamente em cada órgão onde ele acometeu e que normalmente é quando a paciente tem mais sintomas. E aí, para exemplificar como esses 2 pontos vão nortear a melhor forma de tratar, vamos dar alguns exemplos. Uma mulher jovem de 20 anos, que ainda não pensa em ter filhos, mas que um dia pretende tê-los, e que tem endometriose na sua forma leve, peritoneal. Como eu iria tratar? Poderia pensar, então, em dar medicamentos, por ser uma forma conservadora, e se ela não melhorar dos sintomas, pensar em cirurgia para dar qualidade de vida, já que a queixa principal dela é a dor na menstruação, dor na relação. Agora, se essa paciente já tivesse uma endometriose naquele estágio com endometrioma, aí já muda o cenário, porque essa bolsa de sangue que é o endometrioma vai criando um perfil inflamatório dentro do ovário, que vai diminuindo a qualidade dos óvulos mais diretamente do que se ela tivesse endometriose fora do ovário. E vai diminuindo também o estoque de óvulos, porque esse tecido de sangue é uma área morta do ovário. E como ela ainda vai demorar muito para pensar em ter filhos, há um risco razoável de esse endometrioma ir crescendo ao longo dos anos. E aí, no dia que ela quiser ter filhos, ela já tem um comprometimento do número de óvulos, ou seja, da reserva ovariana significativa. Além do que, como ela já tem muito jovem um estadiamento da doença um pouco mais moderada para severa, então ela é uma forte candidata a ter dificuldades de engravidar vias naturais. E aí, nesse caso, o ideal era que ela fizesse um congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. Inclusive, há uma publicação chamada de Cotto, o autor principal, na revista americana de reprodução assistida chamada Fertility Sterility, onde ele compara mulheres que congelaram óvulos para preservar, mas sem uma causa de infertilidade, e mulheres jovens abaixo de 35 anos que congelaram óvulos porque tinham diagnóstico de endometriose.
seja endometriose no ovário ou endometriose peritoneal ou profunda. E viu que essas pacientes com a doença tiveram uma menor quantidade de óvulos após o estímulo e uma taxa de aproveitamento no descongelamento e na fecundação e em gerar bons embriões um pouco menor comparado àquelas que fizeram só porque queriam postergar o projeto filho, mas que não tinham nenhuma doença de infertilidade, ou pelo menos não tinham diagnóstico da endometriose. Então, já por ter essa doença que ela cursa com inflamação, já dá uma certa urgência na paciente, ainda mais quando já atinge o ovário formando os endometriomas. Se essa mesma mulher tivesse já um parceiro, o ideal é que ela também pudesse já fazer a fertilização e congelar embriões, porque ela já tinha, né, o seu parceiro, só que ela não queria o filho naquele momento. E aí, quando ela quisesse, já tinha o embrião pronto. Nesses casos do endometrioma é que a cirurgia só seria indicada após o congelamento, seja de óvulos ou de embriões, pelo risco grande de, no ato cirúrgico, prejudicar muito o estoque de óvulos. Todos os guidelines das sociedades americanas e europeias mostram que quando se dosou um marcador, que é o antimileriano, para avaliar estoque de óvulos numa mulher, viu que quando ele foi dosado antes da cirurgia e após a cirurgia, houve uma queda dos níveis do antimileriano acima de 40%, mostrando que o ato cirúrgico vai sim diminuir sensivelmente essa reserva de óvulos e que para essas mulheres que desejam um filho só seria feito após ela preservar a fertilidade ou naquela que já teria a prole definida. E aí vamos agora pensar naquela que tem a endometriose profunda. Essa provavelmente vai ter muitas dores, então ela opera. Só que aí ela ou combina com o médico de tentar o máximo possível não mexer nos ovários, ou também ela faz essa preservação da fertilidade dela congelando óvulos ou embriões. Agora vamos pensar esses mesmos tipos de endometriose numa mulher não tão jovem, mas com 38, 40 anos. Se é peritoneal e ela deseja um filho, poderia operar? Sim, mas à pressa. E aí ficaria aquele medo de operar, tentar engravidar vias naturais, não conseguir e perder um certo tempo. Mas, às vezes, ela também não teria condições de fazer aquele tratamento de uma fertilização que tem um custo no particular. Então, é uma opção da cirurgia. Ela seria mais indicada para aquela que quer engravidar, que tem a endometriose peritoneal, mas que é mais jovem, 30, 35, e com um bom estoque de óvulos, com uma boa reserva, para melhorar o perfil inflamatório, de repente melhorar a função dessas trompas e aí tentar engravidar com técnicas simples de reprodução, uma indução de ovulação ou uma inseminação, porque de todo jeito ela tem uma certa pressa, porque após 6 meses do ato cirúrgico há uma tendência da doença voltar e o benefício da videolaparoscopia seria mais ou menos perdido ou diminuído a eficácia. Então, seria isso como um método para tentar esses tratamentos da reprodução de baixa complexidade. Mas, se essa mulher tem uma reserva ovariana diminuída ou já tem esse fator idade, mesmo na endometriose peritoneal, é pensar que ela pode dar tudo certo e conseguir, né, vias naturais, mas que se não der certo, à medida que o tempo vai passando, ela corre o risco de ir diminuindo esse estoque de óvulos. Porque imagine o tempo até a cirurgia, mais 6 meses tentando e a doença voltando. E ela já tendo 40 anos, por exemplo, ou um estoque de óvulos que já não é tão bom.
Nas pacientes que teriam endometrioma, essas, em hipótese alguma, deveriam fazer a cirurgia antes e sim pensar em já recorrer à reprodução assistida, à fertilização ou congelamento de óvulos pela pressa da idade e por já ter uma parte do seu ovário lesionado. Na profunda, por conta da qualidade de vida, ela poderia preservar os óvulos ou formar os embriões e depois fazer o ato cirúrgico para melhorar a qualidade e depois pensar numa gravidez. E às vezes a paciente pergunta, e por que não a cirurgia? É que quando ela é profunda tem muitas aderências. Então, as chances de no ato cirúrgico o médico conseguir ajeitar tudo e restabelecer a função dessa trompa é pequena e ainda tem um risco razoável de o ovário estar ali aderido e acabar lesionando esse ovário, diminuindo o estoque de óvulos. Inclusive, o grupo francês de Chapron, ele disse que hoje uma mulher com endometriose, mesmo jovem, mesmo peritoneal, ele recomenda a fertilização porque ele diz que é uma técnica que, sobretudo nesse grupo, que é de bom prognóstico, a gente vai ter 50% de gravidez, 55%, e entre um tratamento de uma relação programada, de uma inseminação, que é 15%, 20%, 25% no máximo, então eu vou oferecer um tratamento que não tem a metade da taxa de sucesso versus a fertilização, e ainda com o risco de um ato cirúrgico. Mas é verdade que lá os tratamentos, os planos de saúde, o SUS de lá, da França, que é a Sécurité Sociale, paga. Aqui não. Então, eu acho que se ela é jovem, tem uma boa reserva e a endometriose é leve, poderia sim tentar a cirurgia, porque também, se não conseguir, não vão ser 6 meses que vai prejudicar o estoque de óvulos. E aí ela tentou um método mais simples dos tratamentos de reprodução humana e, caso não consiga, ela vai recorrer, sim, a uma fertilização in vitro. Em conclusão, seria mais ou menos essas as minhas condutas e baseadas justamente nessas publicações para que vocês pensem, então, qual seria a melhor opção para cada uma de vocês. E é por isso que a gente tem tantas opções. É porque não existe uma única boa. Existe a melhor para aquele contexto de cada paciente, de cada mulher. E essa individualização que é sempre uma temática dos nossos podcasts, para a gente ver o que é melhor para cada uma, porque é assim que a gente vai conseguir melhor tratar. Eu agradeço a todos os seguidores, conto com vocês aí nos seguindo nas nossas redes sociais, seja no nosso site artefertil.com.br ou no nosso Instagram, artefertil.reproduçãohumana. Mande seus comentários e eu agradeço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no podcast Fertilidade com Arte.